Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao MacCast, mais uma edição do MacCast. Você sabe que essa mesa é uma mesa onde a gente tem um papo gostoso sobre os mais diversos assuntos. E hoje eu quero conversar aqui com nada mais, nada menos do que o chanceler do Mackenzie, reverendo doutor Robson Grangeiro. Vou chamá-lo só de Robson Grangeiro. É muito melhor, com certeza. Ou vou chamar de Rompe-Ferro. Era o Que apelido é da isso? infância. Ah, É é? porque eu era uma criança muito agitada. E então, quando eu saía na rua, as vizinhas diziam assim: corre, fecha as portas, porque o rompe-ferro está chegando. Então, Era muita Rompe-Ferro energia. é Muita uma energia. expressão lá da Paraíba? É uma expressão lá do pessoal que é muito atirado e fica quebrando tudo. Eu era mais ou menos isso aí. Depois eu fiquei mais Rompe-Ferro, eu achei que era calmo. alguma coisa com musculação. Não. Eu também passei pela musculação, mas nem tanto, né? Reverendo, deixa eu te perguntar uma coisa. Antes da gente entrar aqui no livro, no assunto e tal, eu queria abordar alguns assuntos da tua vida pessoal. Posso? Pode. Prometo que eu serei tranquilo. A vantagem é que a gente pode editar. Exato. Reverendo, o senhor é da Paraíba mesmo? Nasceu lá, criou lá ou nasceu em outro lugar e foi para lá? Não, na verdade eu sou de Campina Grande. Eu vou explicar para você. Lá na Paraíba tem Campina Grande, é o grão-ducado de Campina Grande, e tem o restante que é a Paraíba. O campinense é megalomaníaco e extremamente barrista. Então, quando a gente perguntar a alguém que nasceu em Campina Grande se ele é da Paraíba, ele diz: não, peraí, eu sou de Campina Grande. Mas, assim, eu nasci em Campina Grande, uma cidade que fica a cerca de 130 quilômetros da capital. É uma cidade conhecida pelas expressões culturais, pela educação. É lá que acontece o maior São João do mundo, uma festa conhecida no mundo todo, inclusive fora do Brasil. E eu nasci lá, na década de 60, em 1965. Fiz toda a minha infância e adolescência lá, e aos 15 anos eu saí para estudar psicologia na Federal, em João Pessoa. E de lá para cá eu não voltei Com qual mais. idade? 15, quase 16 anos. Na verdade, eu tinha 15 anos e 6 meses. Eu fui um pouquinho precoce. E aí fui fazer a faculdade de psicologia, voltei para Campina Grande 7 anos depois, passei um ano como pastor lá, e de lá para cá eu só vou visitar, né? Daquela época para cá só vou visitar. Mas tenho um carinho muito grande por aquela cidade. A minha origem toda é lá e tenho muito orgulho. Na verdade, o campinense sempre tem muito orgulho de dizer que é campinense. Ontem mesmo eu estava fazendo meu check-up e encontrei uma cardiologista, coincidência das coincidências, que era de Campina Grande e da rua onde eu havia morado. Você imagina, na mesma Nossa! época, eu estudei com os irmãos dela. Agora, como é a possibilidade de dois campinenses se encontrarem tantos anos depois aqui em São Paulo? Mas é assim, campinense tem em todo lugar. O senhor é o mais velho dos três? Eu sou o mais velho dos três, eu tenho um irmão mais jovem do que eu, cerca de 4 anos, Fábio, e tenho uma irmã, Juliana, que é 15 anos mais jovem do que eu. Somos 3 filhos na família. Dona As mais velhas, Dona Mavete. Ah, tá. É um nome diferente, O nome é mais né? fácil. Meu avô resolveu complicar a vida dela, deu um nome bíblico chamado Azamavé, é um nome complicado. E todo mundo a conhece como Dona Mavete, a minha figura icônica. O legado do evangelho foi dado por eles? Na verdade, meu avô materno, pai de minha mãe, ele havia sido evangelista da Assembleia de Deus durante muitos anos, na década de 20, 30, no Ceará. Eles são de origem cearense, meu pai é de origem pernambucana. E 2 tios, juntamente com ele, conheceram o evangelho pela Assembleia de Deus lá no interior do Ceará. Mas por as circunstâncias bastante diferentes, todos os filhos dele, nenhum deles, na verdade, era evangélico quando eu me tornei evangélico. Uma tia minha havia se convertido poucos meses antes, falou de Jesus para mim, eu era uma pessoa nominalmente católico-romana, e em algum momento, aos 15 anos, o evangelho fez sentido para mim, Jesus se apresentou para mim, como eu gosto de dizer, e o meu olhar sobre ele acabou mudando completamente. Ali, pouco tempo depois, eu comecei o Instituto Bíblico. O Instituto Bíblico é para qualquer outra formação, como um ensino médio, né, para pessoas que não têm curso superior. E durante aqueles 3 anos que eu fiz o Instituto Bíblico, foram os 3 primeiros anos que eu também estava na faculdade de psicologia. Depois eu fui para o seminário 4 anos depois, e depois de 7 anos de preparação, me tornei ministro da Igreja Presbiteriana em 1987. Muita gente que está assistindo aqui talvez não fosse nem nascido naquela época. O senhor já se converteu na Igreja Presbiteriana? Presbiteriana, foi. Na verdade, foi em casa, uma visita que aquelas duas pessoas fizeram a mim, e depois foi que eu comecei a frequentar a Presbiteriana. Por isso que eu tenho muita clareza na minha cabeça que eu não mudei de religião. Né? Não é uma mudança de religião. Quando alguém se converte, como a gente usa o termo,
Eu não acredito que é uma mudança de religião que resolve a questão da resposta das questões mais existenciais do coração humano. É realmente um encontro com Jesus Cristo. No meu caso, aconteceu fora da igreja. Em alguns lugares acontece, em algumas pessoas na igreja, mas eu acho que é muito mais a relação pessoal com Jesus Cristo do que a vinculação. Eu me tornei presbiteriano posteriormente por uma identificação doutrinária, de convívio com as pessoas. Eu poderia ser batista hoje, quer dizer, hoje eu não sei se eu poderia ser batista mais, mas naquela época eu poderia, assembleiano, ou eventualmente até ter permanecido na condição que eu estava. Agora, o senhor foi político também, né? Na verdade, assim, não é que eu fui político, né? Assim, eu sempre gostei muito de política, sempre achei que as relações sociais e políticas, elas estruturam muitas coisas. A gente tem hoje uma visão muito negativa sobre política, Osmar, porque, de fato, hoje a política está muito contaminada. Quer dizer, não hoje, mas já há algum tempo. Mas eu entendo assim que é impossível você viver na polis sem você fazer política. Mas, reverendo, eu não estou falando dessa política. Porque É, eu né? soube que o senhor foi vice-prefeito de Campina Grande. Exatamente. Naquela época foi muito engraçado isso. Você também fez uma pesquisa boa, viu? A história é o seguinte: eles tinham um programa de fazer uma espécie de legislativo mirim. Aí tinha os vereadores, tinha o vice-prefeito, tinha o Na prefeito, minha cidade, eu fui secretários. vereador mirim. Então, olha Só só. que eu fui vereador, não fui Né? vice-prefeito. Pois é, você não fez a articulação política que deveria ter feito. E aí eu fui eleito vice-presidente, ou melhor, vice-prefeito. De Campina Grande. De Campina Grande. E eu só não fui eleito prefeito porque quem foi eleito era o sobrinho do prefeito. Aí era também, não tinha como articulação que não dá pra a fazer. articulação não tinha como. Mas foi uma experiência legal, sabe? Porque me deu a compreensão. E aí você tinha secretários de Estado, no caso, secretários municipais, tinha vereadores. E tinha uma tal. sabatina. Tinha uma sabatina, você tinha que fazer testes, você tinha que fazer discurso, você tinha que fazer tudo. E foi uma experiência legal porque, primeiro, me deu uma visão positiva da atuação política, que não é restrita a cargos nem funções, a gente sabe disso, todos nós somos seres políticos, exercemos nossas influências, mas também me permitiu que parte disso eu pudesse também usar quando no Ministério, na gestão de pessoas, de interesses, de negociações e conflitos que existem sempre quando pessoas estão envolvidas, eu pudesse usar um pouco da arte da política, que é a arte não do ideal, né? A arte do possível. O ideal pertence a Deus, né? O possível cabe a nós construir, né? E diz que teve uma coisa muito curiosa no seu discurso. Tem uma história assim que o senhor sabe contar direitinho qual foi o seu discurso. Eu ouvi essa história. Sim, a história do discurso. Eu sempre gostei muito de fazer discurso, né? E naquela ocasião que houve o discurso, eu fiz uma homenagem, né? E na homenagem que eu fiz, eu articulei a presença de uma pessoa que foi muito importante na minha vida, que praticamente me criou, que a minha mãe havia adotado como filha desde criança e que representou muito na minha vida, porque era uma pessoa simples, uma pessoa humilde, muito humilde, que tinha sido, de certa maneira, abandonada pelos pais, e minha mãe e meu pai adotaram praticamente como uma filha, e de fato era uma filha, só saiu lá de casa quando casou para ter sua própria família, e que foi muito importante, porque era minha companheira para tudo. A Lourdes. Lourdes hoje já não está mais viva, ela já partiu, mas só para você ter uma ideia, a articulação que eu fiz da pessoa dela com aquilo que eu estava fazendo era que o exercício da função política não é para aqueles que já tiveram oportunidade, mas para aqueles que a política possa dar a oportunidade, porque aquilo que a gente chama de excluídos não são excluídos porque são desfavorecidos de dons e talentos, mas são porque são desfavorecidos de oportunidades. Eu sou fruto de uma oportunidade. Meu pai veio de uma origem muito simples, eu não tenho vergonha de dizer. Ele era um passador de jogo de bicho, só para você ter uma ideia. Tinha uma função ali que namorava com a contravenção penal, embora fosse uma pessoa muito correta, era a função que ele tinha que exercer. Ele era rimo de família, tinha um pai que tinha paralisia infantil, portanto ele sustentou a família toda nessa função. E minha mãe era uma pessoa que lavava roupa para fora, Osmar. Então ela pegava a roupa suja das pessoas mais abastadas e lavava e entregava, e foi dessa maneira, nesse lar, que eu fui criado. E eu sempre tive um olhar muito especial para aquelas pessoas que são desprovidas de oportunidades, né? Esse olhar social, que eu acho que não é opção para o cristão. Sim. Ele é dever de consciência.
Então, naquele discurso, eu fiz essa relação. E o senhor tinha quantos anos naquilo? 8 anos. 8? 8 anos, era. Olha Quando eu fui eleito vice-prefeito, né, eu era... E aí tinha um mandato de 4 anos? e tudo Tinha um mais? mandato de 4 anos, a gente fazia viagens, a gente tinha sessões na legal. Câmara, tinha discurso de posse, tinha tudo, né? Sim. A gente só não tinha a pompa, a circunstância e o salário. O salário. Agora, o senhor falou que foi muito precoce, né? E também casou novo, conheceu a Séfora novo, vocês dois novos, né? Quando a gente se conheceu, eu tinha 17, ela tinha 15 anos. E nós namoramos e noivamos por 5 anos. Quando, por volta de 23, eu casei, eu com 23, ela um pouco mais jovem. Então, assim, foi muita precocidade, mas foi muito bom para mim. Primeiro porque eu tinha convicção que ela é a mulher da minha vida. Quer dizer, nós estamos juntos já há quase 36 anos. Mas também porque ela encaixou como uma luva na minha personalidade. Eu sou mais agitado assim, Séfora é mais calma, mais ponderada, ela é mais analítica, eu sou mais impulsivo, mais intuitivo. E Deus nos deu 3 filhos abençoados, hoje todos adultos, fora de casa, então estamos no Foi pai novo também, então? Foi. Com 28 anos, eu já era pai de... Um pouco menos, acho que 27 anos, tive meu primeiro filho, Micael, que hoje tem 31, depois Manuela, e tínhamos parado a história ali com o casal. E aí, de repente, 5 anos depois, Séfora já impedida de ter filhos e fazendo um tratamento de saúde muito sério, Deus nos brindou com o Gabriel, que nessa semana completou 24 anos. Então, 24. é o mais jovem, 24, e que vai ser o pai da minha neta, minha primeira neta, que nasce agora em dezembro, Isabela. E... Ele não está no Brasil, né? Não, nenhum deles está. Nenhum Nenhum deles está. Eles moraram nos Estados Unidos no início, os 2 mais velhos. Depois, quando a gente voltou ao Brasil no ano 2000, eles voltaram. Foi o ano que Gabriel nasceu. E aí, depois eles voltaram, quando começaram a completar 15, 16 anos, fizeram high school lá, college lá. O mais velho, Micael, já exercia direito aqui, mas depois se apaixonou por gastronomia, foi para lá junto com os irmãos. Passou um tempo aqui conosco e agora está em Portugal. Então, eu tenho 1 em Portugal e 2 nos Estados Unidos. Nossa, sempre, no mínimo, a 9 horas de viagem de distância. Agora, o que tem a ver o cemitério com o casamento de vocês? É porque foi lá, no início... Rapaz, vocês andaram cascavelhando tudo aqui, viu? Na verdade, o que eu conheci... Até hoje, diz que até hoje tem uma coisa de até hoje, porque eu moro aqui ao lado do cemitério da Consolação. A vizinhança mais tranquila que alguém pode ter, sabe? Não tem dificuldade, não tem barulho, não tem nada. A história é a seguinte: eu era dirigente, ainda jovem, de uma congregação da Igreja Presbiteriana em Campina Grande, que ficava ao lado do cemitério. Chamava-se Congregação de Monte Santo, hoje é uma igreja. E como eu era dirigente, então no final de semana eu vinha para Campina Grande. Eu estudei em Recife, no seminário, eu vinha para Campina Grande para dirigir os cultos, as reuniões e tudo. E Séfora, na época, era presidente da União de Mocidade Presbiteriana. E ela apoiava essa congregação. E então foi lá que nós nos vimos. Ela me viu pela primeira vez pregando um sermão. Até hoje ela não sabe sobre o que eu preguei, porque ela disse que ficou apaixonada pela figura. E ali nós começamos um namoro, foi muito legal. E então, quando eu brinco com ela, eu disse assim: olha, realmente assim, foi algo peculiar. Começar o namoro, os meus filhos brincam dizendo assim: vocês namoravam no cemitério? Estão no cemitério? Não, aí também não chega a ser tão... Pois é, e a Séfora deixou um recado para você aqui, ó. Ah, foi? Foi. Mas, rapaz, vocês fizeram... Gravando esse vídeo aqui para falar algumas coisas do meu marido, que eu amo tanto, que a gente já convive há 35 anos. Robson é uma pessoa muito determinada, é uma pessoa sonhadora, mas uma pessoa que corre atrás dos sonhos. Ele luta, ele faz o que depende dele e ora a entregar a Deus por isso. Ele é muito parceiro, companheiro, e nesses anos que nós estamos juntos eu tenho aprendido com ele a persistência, a nunca desistir, a sempre buscar excelência. Ele é um pai presente, apesar de toda essa luta nossa dos filhos longe, mas a gente tem uma convivência pelo menos virtual, que a gente pode conviver, conversar. Robson é uma pessoa amorosa, uma pessoa que gosta de ouvir, que tem prazer em aconselhar, em ensinar. É uma excelência aquilo que ele faz no trabalho de pregação, de ensino. Eu sou fã número 1 dele e desejo muito sucesso e que a gente possa construir essa vida a cada dia juntos, caminhar juntos para a glória de Deus. Assim é emocionante, viu? Até porque a filha também. Ai, gente.
Para mim, meu pai sempre foi o maior exemplo de uma pessoa de caráter, responsável, dedicada, determinada e focada na excelência. Desde pequena eu aprendi que se eu for fazer alguma coisa que seja bem feita e que eu dê o meu melhor e que eu vá atrás do que eu quero conquistar, e também que sempre vale a pena fazer o que é certo, mesmo que seja mais difícil. Então, esses valores que eu cresci, tanto eu quanto os meus irmãos, foram realmente muito importantes, impactantes. E até hoje eu penso em certas coisas que ele nos ensinou quando a gente era pequeno e que eu levo na minha vida profissional e em outras áreas da minha vida. E sempre foi um privilégio muito grande. Eu sou muito grata de ter tido um pai que até hoje também me dá muitos conselhos em suas experiências de vida, com muita sabedoria e sempre querendo o meu melhor. E é muito bom saber que eu tenho uma figura assim na minha vida, uma pessoa que realmente sempre está disponível para me dar conselho e sempre está disponível para me ajudar a ver o caminho certo. E sou muito grata a ele e a minha mãe e por tudo que eles nos ensinaram. E para mim sempre vai ser um exemplo muito grande a vida que ele vive, o testemunho dele de ser uma pessoa de serviço a Deus, aos outros, à sua família, em tudo que ele faz, no trabalho, na igreja, na família, em tudo. E para mim é muito, muito impactante ver isso e um exemplo muito grande para mim. E eu sou muito grata. Não tenho palavras para explicar o impacto que isso teve na minha vida. E, enfim, é isso. Te amo, pai. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para gravar esse vídeo só para demonstrar e falar um pouco sobre o meu amor com meu pai e o que ele simboliza e representa para mim. Desde criança e muito novo, ele sempre foi uma figura de muita seriedade e sobriedade, tanto na área emocional, pessoal, quanto na área financeira e todas as demais áreas que envolveram na minha vida, espiritual e todas mais. E eu sempre olhei para ele com muita admiração e me inspira muito todo o trabalho que ele faz nas igrejas e agora hoje na chancelaria do Mackenzie também. E aí nossa relação é muito estreita, a gente conversa muito sobre tudo. Eu gosto muito de me aconselhar e trocar ideia com meu pai e confio muito nele para todas as dificuldades e os problemas que já tive que enfrentar e ainda enfrentarei na minha vida. E aí basicamente é isso, que o Senhor possa estar sendo abençoado com esse vídeo e dos outros demais que devem aparecer. Espero que não se emocione muito, mas que seja algo alegre e que venha a somar na sua vida. Um abraço, pai. Fiz ontem o check-up, o Olha, coração está funcionando legal. A gente só vai ficar devendo o Mikael porque ele não conseguiu mandar. O Gabriel. O Gabriel, O desculpa. Mikael, esse aí, mas o esse Mikael, mesmo. esse aqui. Agora, todo filho de pastor tem uma máxima que diz que os filhos de pastores dão problemas, mas você tem 3 filhos tementes a Deus, casados, com família, profissionais legais. E aí, qual que é a receita? Eu tenho 2 filhas, eu tô tentando achar uma receita para... Osmar, e eu vou ser sincero, eles obviamente deram, e ainda hoje podem dar um trabalho que outros filhos dão. Eu acho que talvez uma das coisas que eu tentei passar para os meus filhos é que eles não eram diferentes dos demais, mesmo quando crianças. Então, assim, como toda criança, como toda pessoa, a possibilidade de você errar, eu acho que é muito libertadora. Ela não é necessariamente um estímulo ao erro, mas ela é libertadora, porque o inimigo do bom é o ótimo, como a gente sabe, e o perfeccionismo chega a ser algo doentio. E quando isso é colocado em nome, supostamente, de um papel que você exerce, porque seu pai é uma figura religiosa que precisa ser emblemática, que precisa ser modelar, então isso traz para a criança, para o adolescente, para o jovem, um peso que é, na minha opinião, insuportável. Eu creio que muitos filhos de pastores, eu não estou querendo dar fórmula nem receita para ninguém, seriam mais felizes se eles não fossem filhos de pastor da maneira como eles, muitas vezes, seja pela igreja, pelo próprio colega pastor, pela família, deseja que eles sejam. Ou seja, eles são imperfeitos, eles têm direito de errar e precisam ser acolhidos. Até o próprio pastor tem direito de errar e precisa ser acolhido. Então, eu acho que esse ambiente, assim, onde há o espaço para o erro, para o ajuste, para o diálogo, para o conselho, eu acho que ele é libertador. O Senhor nos conhece como aquele que tem uma estrutura que é igual ao pó. Nós somos pó.
na verdade, né? E Deus nos ama apesar disso. Então, o amor de um pai, de uma mãe, de uma autoridade para com aquele que está, vamos colocar assim, abaixo dele, ou que tem uma relação de vínculo afetivo, deve ser também um amor que ama sem uma condição prévia estabelecida. O amor de Deus é incondicional, e assim deve ser o amor dos pais, não porque ele é relaxado, não porque ele não é exigente, é porque ele não coloca uma condição prévia para amar. Ele tem uma expectativa, mas ele não coloca uma condição prévia para amar. E ele tem uma expectativa de que esse amor seja correspondido também com amor de volta, com gratidão, com lealdade, com fidelidade, com obediência. Mas assim são todas as relações, marido e mulher, colegas de trabalho, todos nós esperamos algo do outro. Mas nós não devemos ser alguém que só ama se o outro garantir que também amará, que também responderá convenientemente. Porque aí não é amor. Amor é alguém que ama apesar de e não por causa de. E aí eu entendo que os filhos precisam ser amados não por causa deles, mas apesar deles, das finitudes deles, das limitações. Assim como eu espero que eles me amem. Eles foram muito generosos nesses depoimentos. Eu não sou tudo isso aí, não. E eu sei que em alguns momentos, de vez em quando, eles me pegam mesmo, assim, quando a gente está num convívio mais familiar e já tem a liberdade, já são adultos, de dizerem certas coisas difíceis para ouvir. Não, mas o senhor, muitas vezes... Eles dizem, por exemplo, uma coisa para mim, dizem assim, a coisa mais difícil é convencer painho, né, que é como a gente chama no Nordeste, a coisa mais difícil do mundo é convencer painho que ele está errado. Ele é teimoso, ele acha que está sempre certo. E eu costumo dizer assim, não é tão difícil não, você só me dê melhores argumentos. Ótimo. Agora, Jesus multiplicou pães e peixes. E o senhor, em algum momento ali da adolescência deles, multiplicou gasolina? Como é que se faz uma... Rapaz, vocês fizeram a pesquisa. Como é que se faz uma viagem de 10 horas com um tanque só? Me dá essa receita. Pois é, a gente andava 50, 60 quilômetros. Eu fui pregar numa determinada cidade do Nordeste, eu não vou mencionar porque vai que o pessoal descobre qual foi. E a situação era difícil, era do tipo assim, eu tinha o dinheiro para ir, e como era um retiro de carnaval, a hospedagem já estava incluída, ia ser um momento bom, num acampamento, aquelas coisas da igreja. Sim. E a alimentação eu não ia gastar, mas eu só tinha o dinheiro da ida. E aí tem a oferta. E aí tem aquela oferta, né, aquela contribuição que normalmente as igrejas dão e tal, e que no nosso caso nunca é estabelecido um valor como se fosse um cachê. E aí eu digo, bom, eu vou na expectativa, pelo menos o tanque de gasolina da volta eles me dão. E por alguma razão que eu não sei qual foi na época, eles esqueceram. E aí eu me vi na quarta-feira de cinzas tendo que voltar para a minha cidade, de carro. O trajeto era mais ou menos não chegava a ser 10 horas, se tornou 10 horas, porque eu tive que andar devagarzinho, com o vidro abaixado e assim, sem ar-condicionado, né? E foi uma coisa muito interessante, porque chegou um determinado momento, que faltava mais ou menos assim, uns 60, 50 quilômetros, e literalmente o carro chegou no fim de tudo, né? E era um golzinho, daquele Gol 1000, tá entendendo? 3 crianças atrás, a esposa, quer dizer, eram 3 adolescentes na época, eu só tinha Gabriel, que era mais criança. E aí eu contei conversa, eu disse assim, naquela época, Osmar, não havia, naquela época o uso de Pix não havia, de cartão de crédito era muito raro, então você ainda abastecia com cheque. Só que o cheque, você passava o cheque e, obviamente, na sua cidade todo mundo conhecia, né? Você sabia qual era o banco e tal. Na cidade dos outros, ninguém aceitava cheque de outros lugares. E eu só tinha um talão de cheque ali. E eu me recordo que eu tentei abastecer com um talão de cheque, disse ao rapaz, antes dele colocar a gasolina, o rapaz disse, olha, não dá para receber cheque de outras cidades. Então eu voltei para o carro e simplesmente disse assim, bom, é o seguinte, a gente agora vai ter que orar para essa gasolina dar. Minha esposa, obviamente, quase me matava, né? Porque mulher gosta de segurança, de estabilidade. Então, ela achou que eu tinha sido irresponsável. Na verdade, vamos pensar que eu fui um irresponsavelmente confiante. Exato. Né? E aí, dependente. Mas, Osmar, aparece uma coisa. Assim, quando a gente foi chegando, praticamente na esquina do apartamento da gente, o carro começou a engasgar, porque já não tinha mais nada no carro. Estava no ar. E aí eu só fui assim, tipo, na banguela, não sei se essa expressão ainda é conhecida hoje, tipo assim, tirei, coloquei no neutro e deixei o carro ir até a porta do edifício. Não deu para entrar na garagem, deu para parar na frente do edifício, deu aquele suspiro
Depois um amigo veio com um galão, vasilhame então. lá, e aí colocou para a gente poder colocar o carro para dentro. Então, até hoje eles contam essa história. Sim. E aí ficam brincando, dizendo que, pai, o senhor colocou a gente numa situação, imagina, no meio de uma estrada, se a gente ficasse. Não, filho, confie em Deus, que Mas Deus vai dar. na lembrança deles, pela minha pesquisa, ficou também histórias que você contou nesse dia, que eles disseram que tinha um lance de você contar sobre a sua infância, e aí eles ficavam entretidos e não sofriam com essa história, né? Foi a forma, né, a forma pedagógica aí que eu tentei de tirar a concentração deles naquele estresse que estava acontecendo. E eu aprendi ali naquela experiência que todo filho gosta de ouvir as histórias do pai. Ele pode até, a princípio, reagir, dizer assim, isso é na sua época, no seu tempo, tal. Mas as histórias nos constroem. As histórias nos constroem. Fica, né? Fica na Às memória. vezes você quer pregar um sermão ou fazer um programa temático sobre um assunto, a melhor maneira é contar histórias. A Bíblia é um livro de histórias, não é uma enciclopédia que você diz assim, amor, vamos ver aqui tudo que a Bíblia fala sobre amor. Não, tem histórias sobre o amor. E você deduz dessas histórias os princípios do amor. Então, naquela ocasião, eu comecei a contar muitas histórias da minha infância, da minha adolescência, e eles, isso já na ida. E na volta, com a gasolina rareando, aí eles começaram, e aquela história tal, e aí eu ia contando. E da segunda vez, era sempre com mais detalhes, porque o trajeto tinha que ser maior, então eu acrescentava e assim por diante. Eles se lembram até hoje. E agora, recentemente, que eu fiz uma viagem com a minha filha e meu genro, a gente viajou 14 dias, quase 6 mil quilômetros dirigindo. Com um trailer, né? Isso, eles têm um que delícia. um Motorhome, né? E aí, em alguns momentos a gente estava no mesmo carro, e aí eu contava as mesmas histórias e outras histórias, e eu descobri que histórias nos estruturam como seres, como pessoas. Todos nós temos histórias tristes, alegres, inspiradoras, muitas vezes com um certo nível de constrangimento pelas vergonhas que passamos ou pelas coisas que fizemos. Mas tudo vira humor depois. Vira, Povo claro, ri. tudo, claro. É. A zoação é livre. Como é que o senhor foi parar em Orlando? Em 1995, eu recebi um convite para ir para os Estados Unidos para um programa de plantação de igrejas multiculturais. Para brasileiros. Para brasileiros, latinos e segunda geração de brasileiros, principalmente. Eles tinham constatado, a Igreja Presbiteriana na América, que é a nossa contraparte lá, nos Estados Unidos, que muitas segundas gerações de filhos de imigrantes que iam lá, eles perdiam contato com a comunidade, que eles começavam a falar inglês e começavam a ter mais contato, e eles não encontravam igrejas que tinham uma boa acolhida, porque, de qualquer maneira, eles eram imigrantes, e eles começaram um programa. Começaram pelos coreanos de segunda geração, depois pelos hispanos, até que chegaram a perceber que havia uma colônia grande de brasileiros, tanto no Nordeste, na região de Boston, Nova York, como no Sul, Miami e Orlando. Orlando menos, Miami já bastante gente na época. E eles, então, me desafiaram a deixar a igreja que eu havia plantado no início da década de 90, em João Pessoa. Que não era a Tambaú. Não, foi a primeira igreja que eu plantei em João Pessoa. Chamava-se Igreja Presbiteriana de Manaíra. Hoje ela é conhecida como Igreja Presbiteriana Memorial. E aí eles me desafiaram em 95, eu fiz o Assessment Center, que é o centro de avaliação deles, fui aprovado e final de 96, começo de 97, nós fomos para lá, passamos cerca de 5 anos. O senhor tinha quantos anos na época, o senhor lembra? 96 eu tinha 31 anos. Nossa, os meninos eram... Não, as crianças eram pequenas. Micael, o mais velho, tinha, eu acho que, por volta de 4 anos, e Manuel, 1 ano e meio, era de colo ainda. E a decisão que nós tomamos parecia ser uma decisão definitiva. Tanto é que Cefra, que é dentista, havia vendido consultório, carro e tudo mais, e a gente foi para lá, como eu gosto de dizer, com 2 meninos e 5 malas, para reiniciar a vida e o ministério lá. Foi uma experiência muito desafiadora, porque, primeiramente, o brasileiro que é imigrante, ele não é o brasileiro típico que está aqui no país. Ele tem uma série de características, já naquela época já havia, que exigem de quem é pastor lá uma postura muito mais de um empreendedor social, de um assistente social, de um líder comunitário, do que simplesmente aquele pastor que se prepara com o sermão e com a liturgia. Então, eu ia para o departamento de trânsito, ajudar a tirar a carteira de motorista, fazer mudança, até acompanhar a mulher no parto. No parto, que o marido estava viajando e não tinha quem acompanhasse. Muita gente legal. De madrugada. Muita gente legal e muita gente
indocumentada, porque esse é o termo que a gente usa lá. Porque muitos deles, eles são legais no sentido de que eles estão contribuindo para o desenvolvimento do país, sem dúvida alguma. A coisa interessante nos Estados Unidos é eles querem os impostos dos imigrantes, tanto é que você pode tirar uma documentação fácil para pagar imposto, Sim. mas eles não querem dar o direito de você construir um país como aquela nação foi construída há 250 anos, 300 anos atrás, porque foi através de imigração da Europa Sim. que os Estados Unidos surgiu a partir das 13 colônias. Hoje existe uma série de outras demandas, eu não vou entrar na questão, mas naquela época eu sempre olhava o imigrante brasileiro como uma pessoa que queria fazer o sonho americano e que tinha direito de fazer isso. Precisava de algum tipo de apoio. Então, do ponto de vista pastoral, eu nunca discriminei quem tinha documento e quem não tinha documento. Pastorei a todos, Claro. amparei. E sempre orientei que buscassem da forma mais correta possível e legal, sem fazer documentos falsos, como muitas vezes acontecia. Casar, né? Tem muita Isso, gente- exatamente. Havia algumas pessoas que precisavam, por exemplo, de tempos em tempos voltar e reentrar, como acontece frequentemente. E muitas vezes pedir permissão de trabalho. Eu tive um privilégio, porque a igreja que me convidou me deu, pouco tempo depois, o green card para mim e para minha família, que eu tenho ainda hoje. E como eu tenho uma residência lá e aqui também, eu acabo usufruindo dessa prerrogativa. Meus filhos todos já têm uma situação mais estabilizada lá, cidadania e tudo mais, e eu e Cefra ainda somos residentes permanentes, que temos vida lá de alguma maneira e também aqui. Mas, assim, foi um grande desafio, um grande aprendizado, em dois sentidos. Primeiro, porque eu fui tirado da minha zona de conforto. Sim. A comunicação, a pregação, o ensino são, digamos assim, os talentos que naturalmente Deus me dotou. Flow, né? Vai pelo E vai, flow. tranquilo. Mas esse trabalho mais de chegar junto, de pastorear, resolver conflitos e tudo mais, me esticou muito nas minhas habilidades, me ensinou muito. E segundo, Osmar, porque eu vi no final da década de 90 muitas coisas que acabaram por acontecer já agora no século XXI, nos últimos 20 anos, aqui no Brasil. Então, as mega tendências dos anos 90, inclusive no ambiente eclesiástico, Sim. elas se concretizaram quando eu voltei. Então, eu quase como que voltei no tempo, ou adiantei o tempo. Voltou com informações privilegiadas, Isso, né? com informações privilegiadas. Isso me ajudou muito no retorno para o Brasil em 2000, quando eu plantei a igreja de Tambaú e assim por diante. Então, é como se eu tivesse dado um passo para o futuro, porque as coisas realmente acontecem de lá para cá, em muitos aspectos. A gente ficou muito curioso de saber como é que era o senhor naquela época. Aí a Vocês gente pegaram achou- fotos, né? Não, Fotos, a gente achou isso aqui, ó. Olha que legal. Olha só. Rapaz, vocês descobriram, né? Alguém pegou o HD aí, ó. Essa igreja é a igreja Pine Ridge, que fica noroeste de Orlando, na Grande Orlando, e que nos cedeu o espaço. A igreja, na época, não tinha... Presbiteriana também. Presbiteriana, não tinha condições de ter o seu próprio espaço. Nós funcionávamos nessa igreja. E esse vídeo aqui é do primeiro culto, olha a foto aí da gente pequenininha. Tem a Manuela com... Pequenininha. Sei lá, não tinha um ano, talvez. Não, um ano e meio. Um ano e meio, né? É isso aí. Tava andando mais ou menos isso. né? Rapaz, vocês foram Senhor buscar... magrinho. Bom, aí também essa parte aí vamos passar, né? Mas é legal, né, essa história. Nossa, que história legal essa de plantação. Parece que é uma coisa característica do teu ministério, plantar igrejas, né? Eu gosto muito de começar as coisas. Eu tive uma experiência desde o tempo do seminário, naquele trabalho em Monte Santo que eu mencionei, que foi quando conheci Cefra. Sempre gostei de estar na fronteira. Eu acho assim, que se eu fosse médico, eu seria pediatra neonatal. Eu gosto de pegar a criança ali na hora que ela está nascendo. Doutor de neném. Doutor de neném, exatamente. Doutor de neném, que era a expressão que eu usava quando alguém perguntava o que eu queria ser quando crescesse. Queria ser doutor de neném. Eu não descobriria que eu seria doutor de igreja neném. E aí eu tive várias experiências de plantação de igreja. Essa igreja que eu sou pastor aqui há 24 anos, eu plantei em 2000, quando voltamos para o Brasil. E por que eu gosto de plantação de igreja? Porque assim você pode moldar e dar as características que você entende que são mais saudáveis e mais produtivas, ao invés de tentar mudar uma cultura de uma igreja já centenária, que deve ser respeitada na sua cultura, na sua trajetória. É como uma árvore que já está com um caule, um tronco muito forte e que se você
tende a fazer alguma mudança, você acaba desarraigando, né? Você pega uma árvore dessa daí, você mexe nela, um temporal mexe nela, ela não quebra no tronco, ela desarraiga. Sim. Então, essa mudança de cultura, algumas vezes, é traumática e não é muito bem-vinda. Ao passo que, se você começa, vamos ser redundantes, do começo, você já consegue colocar as coisas na direção que você entende seriam as melhores. Então, hoje, a igreja de Tambaú, que é a igreja que eu pastoreio, que eu plantei em 2000 e que pastorei há 24 anos, ela já é uma mãe de várias igrejas. Na verdade, já é uma avó. Ela já tem filhas que plantaram outras igrejas. E a gente vê todo esse ecossistema. Hoje, cada uma dessas igrejas tem seus pastores. Eles foram pastores auxiliares de Tambaú. Eu os desafiei a plantar a igreja em Intermares, em Altiplano, em Bessa, que são bairros lá da João Pessoa. E o que é importante, eles conservam as características da igreja-mãe, como se fosse uma espécie de DNA, mas tem suas peculiaridades, igualzinho meus filhos. Eles têm características minhas e têm características que eles absorveram ao longo da história deles. Assim também são as igrejas. E é gostoso ver isso. Você não quer replicar, você não quer clonar. Sim, Você não quer é um modelo, não é uma receita de bolo. Não é. Até porque seria desrespeitoso com os colegas pastores lá e com as comunidades, porque cada igreja tem uma vocação, um jeitão de ser. E para quem não tem intimidade com essa linguagem, né? linguagem de plantar uma igreja, na verdade, é o ato do líder eclesiástico ele chegar ou ele estudar um bairro ou uma cidade e sentar estrategicamente e dizer, não, aqui acho que vale colocar uma igreja aqui. E aí começa um trabalho praticamente sozinho, né? Sempre vem um grupo base. No meu caso, eu sempre gosto de trabalhar com um grupo base, porque eu gosto muito. Eu tenho um princípio que tudo aquilo que você faz bem sozinho, você faz melhor junto com outros. Então, eu entendo que você contar com pessoas que complementam o seu ministério é um negócio que você já, começando nesse sentido, você na frente enriquece. Não fica uma coisa personalizada, personalista, tipo assim, a igreja de Robson. Não é a ideia. Tanto é que eu estou aqui durante a semana, em São Paulo. A igreja em Tambaú funciona, tem crescido, graças a Deus, e não depende de mim. É claro que quando você está presente, você dá uma dinâmica diferenciada, sua pessoa ali influencia, mobiliza no outro sentido, mas eu acho que é importante. Então, quando a gente começa, normalmente a gente começa com um pequeno grupo. Eu comecei em Tambaú com um pequeno grupo, mas assim, a igreja cresceu muito, né? Hoje tem quantas pessoas lá? Hoje a gente está chegando quase a 700 membros. A igreja cresceu bastante. E principalmente ela cresceu não apenas para dentro, ela não cresceu apenas porque se tornou uma grande igreja. Ela se tornou uma grande igreja que plantou outras. Se a gente juntasse todas as igrejas filhas hoje que compõem uma membresia maior, juntando com aquelas do Cariri, que também é outro projeto que a gente se envolveu, certamente daria mais de 1.200 pessoas hoje, com certeza. E dinâmica com a cidade também, né? Tem essa coisa com a cidade, não é uma igreja para si só, né? A igreja de Tambaú, né? Eu sempre trabalho com aquela ideia de que, se você, como pastor da igreja, perguntar se sua igreja acabar agora, a cidade sentirá falta ou não, e você não conseguir explicar por que a cidade sentirá falta da sua igreja, é porque talvez a sua igreja esteja trabalhando para si mesmo, para dentro, e não para fora. Então, a gente tem várias interações com a sociedade ao nosso redor, de natureza cultural, de natureza educacional, social e tudo mais, em que a gente serve. Tanto é que o nosso slogan, já há 24 anos, é uma comunidade de corações amigos e de braços abertos. E a gente não quer mudar, a gente quer continuar sendo assim. Corações amigos e braços abertos. Corações amigos e Mas braços isso é uma abertos. característica do senhor. Eu acho que sim. Sim, coração sempre, braços abertos sempre. Vamos falar um pouquinho do livro? Vamos lá. Por que os 4 olhares? É porque a gente tem 4 evangelhos. Então, deixa eu só esclarecer. Os 4 olhares são 4 evangelhos. A gente chama de evangelhos canônicos, né? O evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, eu sempre achei que isso, desde o início da minha fé cristã, que eles são diferentes entre si, e são. Né? Há 3 mais próximos, que são os 3 primeiros, Marcos, Mateus e Lucas, e há um quarto que é diferente. Esses 3 mais próximos, na sua narrativa, na sua estrutura narrativa, eles são chamados de evangelhos sinóticos, aqueles que têm uma convergência de olhar. Sinótico é esse o significado. Mas eu sempre fiquei curioso, desde os primeiros dias da fé, por que é que determinadas partes de um determinado evangelho, tipo Mateus, são contadas diferentes, com detalhes diferentes da maneira como Marcos conta, como Lucas conta, como João conta. Porque certos personagens aparecem
num evangelho não aparecem em outros, porque certas expressões, ensinos, sermões, milagres, sinais, prodígios acontecem em um e outros não. A gente chama isso de problema sinótico, ou seja, por que os evangelhos são diferentes entre si. E eu entendi desde sempre que, apesar de, conforme a gente crê, Deus tem inspirado esses homens, eles, no entanto, conservaram as características pessoais deles. Ou seja, eles tinham uma história, tinham uma cultura, tinham uma experiência de vida. Conhecimento pessoal também, conhecimento né, pessoal. científico, como Isso, Lucas, que era médico. Isso, né? Lucas era médico, mas não era judeu. Curioso, é o único evangelista que não era judeu. Pedro é um dos primeiros apóstolos. Marcos não é apóstolo, embora seja judeu. Era parente de Pedro. Possivelmente ouviu muito do que registrou pelo olhar de Pedro. Mateus era um coletor de impostos, uma pessoa execrada pelos próprios judeus, porque coletava impostos dos seus conterrâneos e contemporâneos para o Império Romano. Então, esses homens tiveram olhares peculiares. É como se nós estivéssemos aqui, como estamos nesse estúdio, e cada um de nós contasse essa entrevista daqui a 30 minutos. E dissesse assim, o que o pastor Robson falou? E onde é que ele estava sentado? Qual foi o que ele disse naquela hora que ele referiu-se ao início do relacionamento dele com a esposa? Cada um de nós aqui contaria essa história. E seria fidedigna, possivelmente, de uma maneira diferente, com um olhar diferente, uma perspectiva diferente, que seria complementar. Então, o que aconteceu? Pensando nisso, eu sempre quis fazer uma harmonia. Mas essa harmonia dos 4 evangelhos ela é uma tarefa impossível, porque ela nunca vai ser uma harmonia perfeita. E restarão dúvidas e problemas e questões. Então, eu preferi fazer uma harmonia temática. E aí eu preguei, durante quase 4 anos, 3 anos e pouco, uma série de sermões na igreja de Tambaú, chamado 4 Olhares. E como uma tentativa de chegar digamos assim, no público mais jovem, acostumado com séries, com streaming, eu dei o nome de temporadas e de episódios. Então, eu sempre fazia menção no início do sermão. Olha, nós estamos aqui na primeira temporada, episódio 14, o episódio 3. No episódio anterior, tal. No próximo episódio, nós veremos isso e assim por diante. E isso acabava dando a ideia de que a pessoa deveria permanecer para entender a história. E se ela faltasse, ela tinha que pegar a gravação para poder... Pegar a gravação. E aí, no caso, a tecnologia ajudou muito. O que aconteceu? O pessoal da Thomas Nelson, que é a editora, a quem eu agradeço, sem dúvida alguma, fizeram um excelente trabalho de diagramação, de capa tá lindo. e de tudo. Ficou muito bonito o livro. Eles interessaram-se por esse material e pensaram assim, por que a gente não publica? E eles tiveram um trabalhão tremendo, porque eles tiveram que transcodificar, né, trazer da linguagem verbal, oral, para a linguagem escrita, deu um calhamaço aí de quase 800 páginas, e fazer todo o trabalho de edição. E eu fui validando tudo isso, então os 4 olhares são os 4 olhares dos 4 evangelistas sobre Jesus. E o meu desejo é que cada pessoa que leia acabe enriquecendo o seu próprio olhar e, de certa maneira, escrevendo o seu próprio evangelho, que tem que estar ancorado nesses 4, mas não tem que ser uma mera repetição de qualquer um deles ou dos 4 juntos. Tem que ser a sua experiência com Deus baseada nos 4 olhares. Basicamente é isso. Então, apesar de ter uma base histórico-teológica, ele é devocional. E essa é a grande pegada, porque, veja, você tem nesse assunto, que é o problema sinótico, o problema das fontes, como a gente conhece na teologia, livros e mais livros, tratados e mais tratados, bastante densos e profundos do ponto de vista teológico, do ponto de vista manuscritológico, entender tudo que foi criado a partir dos manuscritos, das cópias dos manuscritos originais e tudo mais. Essa linguagem ela é muito hermética, ela é muito, digamos assim, teológica, acadêmica, muito profunda, acadêmica. E grande parte das pessoas acaba fazendo afirmativas porque não conseguiu fazer essa compreensão por conta dessa fonte muito acadêmica que elas tinham. Então, de vez em quando você escuta alguém dizer assim, não, mas é porque há contradições nos evangelhos. Essa afirmativa ela é completamente inadequada quando a gente estuda o problema da harmonia dos evangelhos. Nós podemos até dizer que há paradoxos no evangelho. E qual a diferença do ponto de vista do conceito de contradição e paradoxos? É que as contradições, se A é verdadeiro, B não pode ser. Isso é uma contradição. Mas no caso de um paradoxo, é possível que A seja verdadeiro e B também. E também C, e também D.
porque são 4 perspectivas sobre o mesmo fenômeno. Então, nós dizemos que há paradoxos nos evangelhos, mas não há contradições. Então, qual foi o meu objetivo? Como é que eu pego esse horizonte mais acadêmico, mais profundo, mais fechado, e transformo isso, a princípio, para um sermão e depois para um livro, de tal maneira que qualquer pessoa média, mesmo que não tenha uma formação teológica, consiga compreender. E aí surgiu a ideia da série de sermões e também do livro. Ou seja, não é um livro acadêmico, é um livro teológico porque ele tem uma base teológica, mas ele é acessível a qualquer pessoa que deseja entender melhor. E ele tem 5 temporadas, né? Eu fiz em forma de 5 temporadas. O primeiro são os começos, que é como cada um deles conta o início. E há coisas tremendamente interessantes. Por exemplo, Marcos, que é o mais curtinho dos evangelhos, só tem 16 capítulos, e que muitos dizem ter sido o primeiro, e baseado no qual Mateus e Lucas também escreveram seus evangelhos como fonte, ele conta a história de Jesus já adulto, tomado banho, pronto para o trabalho. Tanto é que o primeiro fato que acontece no evangelho de Marcos é Jesus sendo batizado. Marcos não se preocupa, é uma espécie de evangelho direto ao ponto. Ele não se preocupa, por exemplo, em explicar quem eram os pais, quem era a família. Não contextualiza, né? Ele já vai direto no pro personagem. Já Mateus, que é um evangelho de uns judeus escrito para outros judeus que desejava mostrar para eles que Jesus era o Messias prometido, aí ele conta a história da origem, da ascendência de Jesus, das profecias do Antigo Testamento, de como elas se encaixavam, porque ele estava contextualizando para isso. Então, cada um conta um começo diferente. João é muito filosófico, né? João, ele tem uma coisa muito característica, que é, ele tem um desejo, no final do Evangelho ele diz isso, de que todos os sinais e histórias que ele conte levem as pessoas a concluir que Jesus é Deus e não apenas um homem, e que levem a elas entenderem que, sendo Deus e tendo feito o que ele fez, essas pessoas podem crer nele e ter uma vida eterna. Então, João, ele é filosófico porque ele usa termos que ele toma de empréstimo da filosofia grega, por exemplo, a palavra logos, que é a palavra verbo, e ele faz uma afirmativa lá no começo: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aí no versículo 14 ele diz: e o verbo se tornou carne e habitou entre nós. Então ele faz uma ligação da eternidade divina de Deus mesmo, da eternidade da existência eterna de Deus, para o contexto histórico. E liga, e diz assim: esse Deus, que era o verbo, é este homem chamado Jesus, o verbo que se fez carne. Então ele tem uma característica muito diferente. E é muito lindo pensar em Jesus como o verbo, porque o verbo numa frase ele movimenta, né? É o verbo da ação, né? O verbo a gente aprende que é quem dá ação a um... E isso é muito bonito, né? E é muito profundo você pensar, né? Como uma palavra, né? Eu sou meio suspeito, sabe, Osmar? Porque, afinal de contas, eu tenho dedicado a minha vida desde os 15 anos à compreensão das Escrituras e à pregação dos Evangelhos. Mas eu posso dizer assim, olha, para mim, qualquer pessoa que se esvaziar de preconceitos que ela possa ter em relação à religião, em relação a evangélicos, ao evangelho, em relação a todo esse contexto que a gente vive, e disser assim: olha, eu vou ler a Escritura Sagrada, e particularmente os evangelhos, com o coração aberto, e dizer assim: eu quero entender isso aqui, eu quero tirar coisas boas para mim. Eu digo assim: a Bíblia é um patrimônio da humanidade. E um intelectual, um profissional, qualquer pessoa de qualquer área, ela é profundamente enriquecida por uma visão da Bíblia que não seja preconceituosa. Pode até não ser uma visão de crente, no sentido assim, de alguém que acredita em tudo aquilo que está lá. Mas quando a pessoa vai e sem preconceito, ela vê isso aqui, ela vê coisas maravilhosas. Os estilos literários da Bíblia são maravilhosos, a linguagem é maravilhosa, os princípios éticos são maravilhosos, e no meio de tudo isso tem uma personalidade, uma pessoa que é singular, que é a pessoa de Jesus. E ele é um texto vivo, né? Vivo. Ele não é um texto histórico, ele é um texto vivo. Veja, eu posso fazer uma análise de discurso de obras históricas de um Shakespeare, de um Dostoiévski, de um Machado de Assis, e certamente em algum momento eu vou fazer leituras diferentes. E isso vai ser enriquecedor. Mas não ao ponto de me mobilizar moralmente, eticamente, tocar, como a gente diz,
como os textos da Escritura. Os textos da Escritura levam tanto um sujeito às lágrimas, como a uma celebração interna, serena, de alegria, que é incompreensível. E às vezes o mesmo texto, em momentos da sua vida diferentes, ele Sim, Nó, sim. né? É. Essa epifania que acontece na gente, de você ter um insight que você faz, "Ah, nossa, não tinha visto isso. Isso é típico do texto bíblico, porque você não consegue isso num romance do Machado de Assis. Eu acho maravilhosa a literatura de Machado de Assis, desses outros autores Sim, e de sim. outros tantos. Mas existe uma coisa sobrenatural na Não Bíblia. existe um negócio que você... E não é a adoração à Escritura Não. como um livro, né? Existem processos aí ao longo de 2.000 anos, 3.000 anos, que contam a história de como esse livro foi sendo composto de autores diferentes, de origens diferentes, lugares diferentes, em épocas diferentes, e tem uma certa unidade que é como a obra de um editor que vai juntando isso aí. Mas, para além disso, ele é um livro que move ações. É justamente essa questão de ser um livro vivo. Por quê? Porque ele não é apenas uma escritura sagrada de uma religião. A gente o considera como palavra de Deus. Diferentemente de outros textos sagrados, religiosos, em que você encontra as experiências de pessoas e os ensinos de uma determinada divindade, conforme as crenças deles, na Bíblia você encontra algo para além disso, e que tem a ver com a capacidade dela mobilizar a um relacionamento com esse Deus e a uma expressão desse Deus no mundo. Eu gosto de dizer assim, que o cristão é aquele que é chamado para conhecer a Deus, para conviver com Deus e para fazer Deus conhecido de outros. Essa tríade, conhecer Deus, conviver com Deus e fazer Deus conhecido a outros, ela é profundamente inspirada à luz da Escritura. Por isso que a gente acredita que a Escritura é o meio pelo qual Deus fala, e a gente chama a Escritura de a palavra de Deus. Na Bíblia não só tem aquilo que Deus falou, tem aquilo que os homens falaram sobre Deus e sobre outros assuntos, e tem aquilo que até o próprio diabo que está presente aqui também falou. Mas a gente considera como palavra de Deus porque nesse conjunto Deus se expressa, Deus se revela para mim, me permitindo conhecê-lo, conviver com ele e fazê-lo conhecido a outros. E até questioná-lo. Sim, com certeza, Até porque nessa relação, e o livro de Salmos talvez seja o melhor exemplo disso, eu costumo dizer, Osmar, que Deus não é feito de cristal, ele aguenta o tranco. Então, assim, algumas vezes as pessoas acham que a relação com Deus é uma relação passiva, apática, inódona, ou seja, alguma coisa, inodora, incolor, insípida. Não é. Você vê os salmistas dizendo para Deus, Deus, até quando, hein? Até quando? Até quando eu vou sofrer isso, passar por isso, e o Senhor não vai se mexer aí? A diferença é que essa relação é íntima. É mais ou menos, você tem 2 filhas, é mais ou menos se suas filhas começarem a se queixar de você. Mas se queixarem a você e dizerem assim, pai, eu espero do Senhor mais, eu espero que o Senhor faça isso, porque afinal de contas o Senhor é meu pai, o Senhor é aquele em quem eu confio. Isso é uma coisa. E você vai se sentir, embora constrangido pela cobrança delas, você vai se sentir feliz pela liberdade que elas têm consigo, com você. No entanto, se elas falarem de você a mim, dizer assim, pô, meu pai, rapaz, meu pai não tem jeito não, promete e não cumpre, meu pai não estava presente, meu pai isso, aquilo, outro, você vai ficar na bronca com elas. Por quê? Por que você não falou comigo? Sim. Então Deus diz assim, por que você não falou comigo, Osmar? Fala comigo, cara. Deus até, inclusive, chega assim para a gente e diz assim, vinde, arrazoemos, coloca aí teus argumentos, fala aí, fala para mim, diz, qual é a sua queixa? Quase como dizendo assim, pode ser que eu mude de ideia. Pode ser que eu faça aquilo que você nem sabe que eu estou preparando para fazer, né? Porque essa coisa de Deus estar ocultando a vontade dele para nós e que faz a gente pensar que ele está atrasado, pensar que ele não vai fazer, que a gente tem que convencê-lo a fazer, quando na verdade ele já sabe o que vai fazer, já decretou o que vai fazer, é porque às vezes a vontade de Deus para nós, ela não é totalmente revelada no tempo da nossa existência que nós queremos e do jeito que nós queremos. Então, há muito mistério na vontade de Deus.
E Deus diz assim, calma. Jesus mesmo diz assim, calma, o que eu falo agora vocês não vão entender. Vocês só vão entender quando estiverem prontos e no momento para entender. E não acontece assim com a vida da gente? Sim. Você olha para trás. Quantas coisas você olhou para trás e disse assim, puxa vida, Deus poderia ter feito naquela época. Não fez. Hoje eu Daria entendo. errado, né? Hoje eu entendo por que ele não fez naquela época. Então Deus está no controle. Isso a gente crê. A gente crê. O senhor falou que tem primeira temporada dos começos, segunda temporada dos coadjuvantes. Por que coadjuvantes? Porque eu usei a linguagem de que a grande história é a história do protagonista Jesus. Então, Maria, por exemplo. Maria é uma coadjuvante Quase especialíssima. protagonista. Quase protagonista. Alguns até tentam fazer co-protagonista, se pudesse acontecer isso. João Batista, os apóstolos, são pessoas que fazem os núcleos narrativos dos quatro. Quase as escadas. As escadas, exatamente, as escadas. Encontros e desencontros. Encontros e desencontros, porque teve gente que encontrou com Jesus e saiu melhor. Mas também teve gente que encontrou com Jesus e saiu pior, porque rejeitou, porque descreu. Então, foi um encontro que provocou um desencontro. Legal. Os ensinos? Os ensinos eu faço assim, é a 4ª temporada, são 8 capítulos. Eu separei alguns temas sobre o que Jesus ensinou sobre o Pai, sobre o Espírito Santo, sobre o Reino de Deus, sobre relacionamentos humanos. Né? Jesus é um excelente gestor de pessoas. Sobre esperança, sobre igreja. Falar tudo que Jesus ensinou sobre todos os assuntos seria impossível. Nem a Bíblia, nem os evangelhos. João, inclusive, diz assim, tem coisas aqui que Jesus ensinou que eu nem registrei. O próprio evangelho diz isso. Então, eu também não iria ter a ousadia de registrar tudo. Então, eu escolhi 8 temas aqui, né? E aí depois tem a última temporada que fala sobre paixão e glória. E esse tema é muito querido, porque a paixão de Cristo, a gente escuta, né? Sempre isso, a paixão de Cristo. O que significou paixão? Significou sofrimento. O sofrimento da última semana. Há evangelhos, por exemplo, como o Evangelho de João, que tem 21 capítulos, só para você ter uma ideia. Desses 21 capítulos, a partir do capítulo 13, é todo concentrado em contar como é que foi a última semana de Jesus. Porque é como se tudo aquilo fosse preparação para aquela semana chamada Semana da Paixão. Só que muitas pessoas acham que aquela semana foi a semana que foi coroada com a morte de Jesus. E só havia sofrimento, e que ele seria um mártir, para a gente olhar como exemplo e aprender algumas lições e ponto. Mas havia uma glória ali. E era uma glória invertida, uma glória meio esquisita, paradoxal. Por quê? Porque olha aí o paradoxo. Foi para isso que ele veio. Ele nasceu para morrer. Então, como é que você pode entender que alguém que no ápice do seu sofrimento encontra a sua glória maior? E por que encontra a sua glória maior? Porque pela morte de Jesus é que há salvação. E ele não permanece morto, ele ressuscita ao 3º dia e é assunto aos céus. Então, a glória está imbricada na paixão desde sempre. E no caso da última semana, de maneira ainda mais, digamos assim, acumulada, completa. O ápice de todos os 4 olhares é contar como Jesus, morrendo, na verdade, nos deu vida e não permaneceu vivo, não permaneceu morto, ressuscitou ao 3º dia, e isso é o que nos garante a vida eterna. Então, termina com paixão e glória, que é a última temporada. Legal demais. Nós teremos agora, Robson, o lançamento, essa semana, né? Vai ser no dia 3. Que é quinta? Quinta-feira. Quinta-feira agora. Quinta-feira agora, às 18 horas, no Centro Histórico Cultural Mackenzie. Ok, então, você que está assistindo a gente, quer o autógrafo, eu já tenho o meu aqui, ó. O meu tá autografado. Ah, não, esse aqui não. Eu peguei esse aqui, mas você me mandou um autografado, os 4 olhares, lá no CHCM, aqui no Mackenzie. Edifício número 1. Edifício número 1, dia 3, às 18h30, é isso? 18 horas. 18 horas, e aí você vai encontrar com o Robson lá e ele vai autografar. Esse livro está sendo lançado em vários lugares no Brasil. Já foi lançado em João Pessoa, eu quis dar preferência à minha igreja, foi no mês de setembro, aqui no Mackenzie agora, mas já tem alguns lançamentos em vários lugares do país, inclusive em alguns programas de TV e alguns programas de rádio também, que pelas nossas relações acabaram descobrindo e convidando. Mas para as pessoas do Mackenzie, de São Paulo, que vão assistir esse podcast, e para vocês aqui da equipe, há um momento especial que eu gostaria de receber, e seria uma alegria muito grande. Legal. Poder autografar o livro de cada um e dizer assim, como eu sempre gosto de dizer, que a leitura dos 4 olhares enriqueça o seu próprio olhar sobre Jesus, porque esse é o objetivo do livro. Qual olhar o senhor mais se identificou? Boa pergunta, né?
Rapaz, agora você me pegou, viu? Me veio Porque- agora essa pergunta aqui. Você devia ter combinado Não, eu comigo. já devia ter combinado. Não, mas olha só, eu gosto muito de Mateus por conta da capacidade dele superar a sua própria limitação como um coletor de impostos Aham. e falar ao seu próprio povo. Eu gosto muito de Marcos pela objetividade dele, Aham. sabe? Eu acho que ele é o mais moderno dos 4 evangelhos porque ele vai direto para a ação. Eu gosto muito de Lucas pela pesquisa histórica que ele fez e a capacidade dele ir aos detalhes. Por exemplo, quando ele mostra que a sogra de Pedro, porque Pedro era casado, o apóstolo, estava doente e Jesus na casa dela curou, ele diz assim que a mulher estava com muita febre, estava febril. Isso só um médico iria ao detalhe Sim. de mostrar a intensidade da febre. Gosto muito de Lucas por isso. Mas eu confesso que o Evangelho de João É lindo. é um evangelho belíssimo. Aquelas 7 expressões de João, quando ele diz: eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E os milagres que estão associados àquelas afirmativas, eles me encantam. Por isso que eu costumo dizer assim, você sabe, um evangelho que você pode começar a ler, quando você quiser conhecer os 4 olhares, começa com João. Sim. Tem muitos ensinamentos. Eu sou particularmente fã de João. Mas gosto dos 3. Eu gosto de todos os olhares. Eu sou um sujeito que gosta de todos os olhares. Ô, Robson, é o seguinte. Quando a gente estava fazendo a pesquisa para te entrevistar, tem uma pergunta que eu vou ter que te fazer. Porque ficou todo mundo querendo saber. Foi. Cuidado, hein? Não. Eu preciso do emprego. Não, como é que surgiu o lance da carne com doce de leite? Rapaz, a carne com doce Porque de o leite. reverendo Robson gosta de carne com doce de leite. Eu soube dessa história. Eu gosto com doce de leite, eu gosto com sorvete, Nossa, eu gosto com, meu Deus do céu. com coisas doces. Eu sempre gosto do gosto salgado e doce, né? Então, assim, depois que eu como muita carne salgada, no churrasco, se eu me convidar, eu vou comer muita carne salgada, mas vai ser um momento que eu vou pegar a picanha assim, eu vou fazer a fatiada da picanha, colocar assim, e vou procurar alguma coisa doce, colocar ali no meio para dar o contraste. É porque o meu gosto é pelos contrastes. O meu gosto é pelas coisas que necessariamente não estão caminhando juntas, mas podem caminhar juntas. Eu me entendo, e talvez parte do meu trabalho como chanceler é isso, é juntar mundos diferentes, é fazer conexões de pessoas que acham que não podem sentar na mesma mesa, é juntar o salgado com o doce, em outras palavras. Eu acho que isso acaba também revelando-se no meu desejo de fazer salgado e doce caminharem juntos. Agora, eu como só a carne também, né? Como só o doce também. Eu acho que eu como Agora, mais se a minha do que eu deveria. pergunta não me demitiu, o meu presente talvez tenha. Ah, é? Qual é? Porque tem a ver também com um gosto seu. Eu soube que o senhor gosta muito de fazer algo relacionado a esse presente. Rapaz, o que é isso? Não, agora aí quase usava a expressão. Olha só, isso aqui é um detergente que eu não vou poder mostrar a marca para não fazer mexendo de graça. E Olha, uma... A minha fonte contou que o que o senhor mais gosta de fazer é lavar louça e banheiro. Eu não diria que é o que eu mais gosto de fazer, né? Mas assim, eu sou daquele sujeito que não consigo cozinhar um ovo cozido, né? Então, assim, a minha participação em casa é gostar de lavar os pratos. Minha esposa sempre diz que eu lavo muito menos do que eu digo às pessoas que lavam, mas não é verdade, eu lavo sempre. Claro que quando tem uma pessoa que ajuda em casa, a gente fica mais acomodado. Mas eu vou explicar por quê. Quando eu fui para aquele Instituto Bíblico aos 15 anos, eu era um adolescente saído de casa, né? Como todo adolescente, eu queria aproveitar as coisas e não trabalhar e ralar. E aquele local era um internato. Minha mãe é daquela cultura que homem não entra na cozinha, então não apareça nem aqui. Então ela nunca me ensinou a cozinhar, também nunca me ensinou a lavar prato, arrumar casa, lavar banheiro, tal, essa coisa na cabeça dela de mulher. Eu sou de uma outra geração, então ali o que é que me moldou? Osmar, eu passei 3 anos naquele Instituto Bíblico, era um internato, só de homens, lavando o banheiro e lavando o prato. Lavando o banheiro, lavando o prato. 5 horas, 6 horas da manhã. Eu acordava, uma das primeiras tarefas que eu tinha era lavar os banheiros daquele Instituto Bíblico da parte dos homens. E você imagina que não é algo agradável. Terminava de almoçar, aqueles
aquelas panelonas, aquelas coisas, aqueles tachos de comida assim, de louça, prato de tudo. Então eu encarava aquilo lá. Então hoje lavar os pratos de casa, eu e Cefra morando sozinho, ou mesmo quando os meninos estavam, café pequeno, eu lavo tranquilo. Mas tem outra razão, é porque todas as vezes que eu estou lavando, rapaz, a minha mente fica solta para pensar, para criar. Olha. Quantas vezes eu paro, pego o celular com uma ideia de um sermão, com uma ideia de uma palestra, com uma coisa que eu me lembrei de fazer, com uma solução que apareceu. Quem trabalha muito com a mente, a atividade física é extremamente terapêutica, sabe? A gente às vezes o cara toca, às vezes o cara tem até a questão do crochê, às vezes, ou de uma coisa crochê eu não cheguei carpintaria. ainda a fazer, não, mas... Carpintaria, né? Tem, realmente. Sim, com certeza. Então, muito obrigado pelo presente. Eu prometo que, na verdade, quando você colocou nessa embalagem aqui, eu imaginei que era um outro líquido, mas enfim. Era para fazer a pegadinha. Mas assim, tá excelente. Muito obrigado. Eu vou usar, com certeza. Eu queria agradecer a Séfora, que foi a nossa fonte aqui. E ela não te contou, porque ela teve oportunidade de te contar. Pois entendeu? Ontem, por exemplo, ela estava junto com o senhor quando a gente perguntou algumas coisas. Ela falou assim, agora eu não posso, porque ele está aqui almoçando, veio almoçar em casa. Olha só. Anteontem, na verdade. Eu não sei se eu acho isso bom ou ruim, porque pode ser que também ela consiga, assim... me esconder outras coisas, né? Tipo assim, o que é que usou do cartão de crédito, coisa assim, né? Não, mas ela foi muito, muito jóia. Obrigado, Séfora, por ter nos ajudado com tantas informações que a gente queria. Aqui a gente gosta de falar coisa que ninguém fala. Né? Bom é assim. O bom é legal. O legal é esse. Senão fica aquele papo de comadre e tal. Isso. Reverendo, muito obrigado mesmo. Reforçando aqui para você, quinta-feira agora, então, o lançamento aqui no CHCM, às 18 horas, no prédio 1, ali no CHCM, Os Quatro Olhares. O prefácio é do Hernandes Dias Lopes, né? Da Thomas Nelson. Então, compareça. O reverendo Robson vai estar autografando o livro que você comprar. Muito obrigado. Queria dizer que é uma honra poder conviver com o senhor, viu, reverendo Robson? Agora tô falando sem crachá, tá? É uma honra poder ter te conhecido aqui, é uma honra poder conviver com o senhor aqui. Eu gosto muito quando a gente conversa, gosto muito quando o senhor me manda um WhatsApp dizendo assim, olha, isso aqui, atenção com isso e tal, isso é muito importante para mim. E isso é o coração pastoral que o senhor tem. Eu queria agradecer pelo Na verdade, Osmar, eu que tenho que agradecer, não somente a você, mas a toda a equipe do MacPlay. Eu vi o MacPlay surgindo. Sim, foi um dos apoiadores, né? Mas foi lá no começo. No começo, e entendo que foi uma das melhores coisas que aconteceu recentemente no Mackenzie. Porque eu acho que essa plataforma, a produção que é feita aqui com tanto esmero, com tanto cuidado, às vezes assim superando limitações, né? Sendo pioneiro numa instituição que obviamente tem os seus as outras produções de conteúdo que também são extremamente importantes para a instituição, mas que tem um recorte que é muito mais transversal, né? No MacPlay, e eu convido você a participar e assistir os conteúdos das várias editorias que o MacPlay fez e faz sob sua liderança e sob toda a sua equipe que está aqui. Essa atuação transversal ela é muito Mackenzie, porque ela fala de esportes, de crianças, cultura, música, espiritualidade, educação, saúde. São editorias assim com conteúdos produzidos com muita qualidade, e eu fico muito feliz e quero ser extremamente grato à sua pessoa e às pessoas de sua equipe pela maneira muito acolhedora. A gente que está na liderança da instituição, em alguns cargos, a gente sabe quando as pessoas têm aquele respeito e aquele carinho que é funcional e que precisa ter de alguma maneira por conta da instituição, e aqueles que transcendem e vão para o campo pessoal. E eu fico muito feliz de ter isso com você e com sua equipe, dizer do meu carinho e dizer que naquilo que eu puder fazer, eu estarei à disposição na chancelaria, enquanto Deus aqui assim desejar para mim. E se precisar em algum momento participar de um churrasco para comer carne com doce de leite e depois lavar os pratos, pode contar com o chanceler também, que nós estamos para todo o jogo aqui. Obrigado, reverendo. Obrigado demais. Valeu demais. Curta, compartilhe, avisa todo mundo, baixa o aplicativo ou nos siga nas redes sociais. Até o próximo papo. Tchau.